Em uma mansão silenciosa, um idoso solitário encontrou uma nova razão para sorrir. Uma jovem inesperada surgiu com promessas de cuidado. Entre desconfianças, reviravoltas e uma herança milionária, todos mostraram suas verdadeiras faces. No fim, um gesto amargo desfez todas as ilusões e revelou quem realmente merecia o amor dele. Antes de acompanhar essa história surpreendente, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais relatos emocionantes. Em uma mansão imponente no bairro mais exclusivo da cidade, o tempo parecia se arrastar para Vicente Albuquerque, 75 anos. Os corredores amplos e os cômodos luxuosos, antes cheios de vida e risadas, ecoavam apenas o silêncio dos seus passos, lentos. As paredes revestidas com obras de arte valiosas testemunhavam dia após dia a solidão que consumia o velho patriarca desde que Eleonora, sua esposa por quase 5 décadas, partira deste mundo 3 anos atrás. Vicente observava o jardim através da janela da biblioteca, seu refúgio particular. Os livros que tanto amava já não conseguiam preencher o vazio que sentia. Suspirou profundamente, enquanto seus dedos enrugados acariciavam a foto emoldurada de Eleonora sobre a escrivaninha de mogno. "Sabe, meu amor, nossos filhos ligaram hoje", murmurou para o retrato, como se Eleonora pudesse ouvi-lo. Aniversário da empresa. 50 anos e mandaram apenas mensagens, nenhuma visita. Vicente tinha construído um império no setor imobiliário, começando do zero, com determinação e trabalho árduo. Seus 5 filhos, Ricardo, Fábio, Carolina, Mônica e Gustavo, cresceram no luxo que o dinheiro proporcionava, mas nenhum deles herdou a humildade e os valores que Vicente tentou lhes ensinar. Agora, todos bem-sucedidos, administravam partes diferentes do império que ele construíra, mas raramente atravessavam o portão da mansão para visitar o pai. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Vicente atendeu com a esperança de que fosse algum dos filhos. "Vô?" A voz jovial de Lucas, seu único neto, trouxe um sorriso ao seu rosto. "Lucas, meu garoto. Que alegria ouvir sua voz. Estou indo visitá-lo. Chego em meia hora, pode ser?" "Claro, meu filho. Vou pedir para Dona Odete preparar aquele bolo de fubá que você tanto gosta." Lucas era filho de Ricardo, o primogênito de Vicente. Diferente do pai, que só se interessava pelos negócios e pelo dinheiro, o rapaz de 25 anos mantinha uma conexão genuína com o avô. Era formado em arquitetura e trabalhava em uma empresa independente, recusando-se a entrar no negócio familiar. Isso causava frequentes atritos com Ricardo, mas aproximava ainda mais avô e neto. Dona Odete, a governanta que trabalhava para a família há mais de 30 anos, sorriu ao ver Vicente animado com a visita do neto. Ela conhecia bem a dinâmica daquela família e sofria ao testemunhar o abandono que o patrão enfrentava. "O menino Lucas é um anjo nessa casa, não é, seu Vicente?" comentou enquanto preparava o bolo. "Ele tem o coração da dona Eleonora, Kansas. Tem mesmo, Odete. É o único que se lembra que tem os sentimentos." Quando Lucas chegou, a mansão ganhou vida. O jovem abraçou o avô com força e entregou-lhe um pacote pequeno. "Para o aniversário da empresa. 50 anos não é para qualquer um, vô." Vicente abriu o pacote com cuidado, revelando uma caneta antiga restaurada. "Era da minha bisavó, lembra? Aquela que você me mostrou nas fotos antigas. Encontrei em um antiquário e mandei restaurar." Os olhos de Vicente marejaram. "Como você se lembrou disso? Eu mencionei essa caneta uma vez só. Eu presto atenção nas suas histórias, vô. Cada detalhe." Passaram a tarde revendo álbuns de fotografias e conversando sobre os anos dourados da empresa. Vicente compartilhava histórias que nunca contou aos filhos, que sempre estiveram ocupados demais para ouvir. Lucas absorvia cada palavra, fascinado pela trajetória do avô. "Sabia que seu pai nunca quis saber como comecei?" Vicente comentou sem amargura, apenas constatando um fato. "Quando tentei mostrar o primeiro escritório, no centro antigo da cidade, ele disse que preferia conhecer os novos empreendimentos de luxo." "Ele não sabe o que está perdendo", respondeu Lucas sincero. "As melhores histórias estão no começo da jornada, não no resultado final." À noite, após o jantar,
Sentados na varanda que dava para o jardim iluminado, Lucas notou que o avô parecia cansado. Vô, você está bem? Parece abatido hoje. Vicente suspirou. A solidão pesa, meu filho. Esta casa é grande demais para um homem só. Sabe, quando sua avó estava aqui, tínhamos música todas as noites. Ela tocava piano naquela sala. Apontou para dentro da casa. Agora só tenho o silêncio como companhia. Lucas segurou firme a mão do avô. Por que não vem morar comigo? Meu apartamento é pequeno, mas... Não. Vicente interrompeu com um sorriso gentil. Esta é minha casa, cheia de memórias. Além disso, não quero ser um fardo para você. Nunca seria um fardo, vô. O celular de Lucas vibrou. Era uma mensagem de Ricardo, exigindo sua presença em uma reunião familiar na manhã seguinte. Lucas franziu o senho. Problemas? Perguntou Vicente. Papai quer uma reunião amanhã. Provavelmente para discutir mais uma vez minha teimosia em não entrar para a empresa. Seu pai nunca entendeu que felicidade não se mede por dinheiro no banco, Vicente comentou, olhando para as estrelas. Eu tentei ensinar isso a eles, mas falhei como pai. Não diga isso, vô. A escolha foi deles. Antes de se despedir, Lucas prometeu voltar no fim de semana e Vicente sentiu o coração aquecer. Era incrível. Como a presença do neto iluminava seus dias e, ao mesmo tempo, tornava mais dolorosa sua partida, devolvendo à mansão a escuridão da solidão. No dia seguinte, Vicente decidiu caminhar pelo jardim para exercitar as pernas. Dona Odete o observava, pela janela da cozinha, preocupada. Aos 75 anos, ele mantinha uma aparência digna e elegante, mas a governanta notava os pequenos sinais de fragilidade que começavam a aparecer. Foi quando aconteceu. Vicente tropeçou em um desnível no caminho de pedras e caiu, torcendo o tornozelo direito. A dor aguda o fez gemer alto. Dona Odete correu para socorrê-lo junto com o jardineiro. Seu Vicente, pelo amor de Deus, vou chamar a ambulância. Não precisa exagerar, Odete. Foi só uma torção. Mas quando tentou se levantar, a dor o impediu. Relutante, permitiu que chamassem a ambulância. No hospital, o médico confirmou uma torção moderada que exigiria repouso e fisioterapia. Vicente suspirou, contrariado com a ideia de ficar imobilizado. Dona Odete ligou imediatamente para os 5 filhos. Nenhum atendeu. Deixou mensagens explicando o ocorrido, mencionando que o pai estava no hospital. Quando finalmente conseguiu falar com Mônica, a filha do meio, recebeu uma resposta fria. Estou em uma reunião importante agora, Odete. Se não é nada grave, verei papai quando tiver um tempo livre na agenda. A governanta engoliu a indignação e tentou Ricardo, que foi igualmente distante. Já falei para contratar um enfermeiro, Odete. Ligue para minha secretária, ela resolverá isso. Quando Lucas soube do acidente, largou imediatamente a importante apresentação que estava fazendo e correu para o hospital. Encontrou o avô sozinho no quarto, olhando pela janela com um semblante abatido. Vô, vim assim que soube. Como está se sentindo? Os olhos de Vicente se iluminaram ao ver o neto. Ah, meu filho, foi só um susto, mas já estou bem. O médico disse que posso ir para casa amanhã. Lucas notou a ausência dos tios e do pai. Ninguém mais veio? Vicente desviou o olhar. Devem estar ocupados com seus compromissos importantes. A indignação cresceu dentro de Lucas. Como podiam ser tão insensíveis? Decidiu naquele momento que não deixaria o avô sozinho durante a recuperação. Passaria as noites no hospital e depois o levaria para casa, garantindo que tivesse todos os cuidados necessários. Vou ficar com você hoje à noite, vô. Não precisa, meu filho. Você tem trabalho amanhã. O trabalho espera. Família vem primeiro, respondeu Lucas com firmeza. Durante a noite, enquanto Vicente dormia na cama do hospital, Lucas observava o semblante sereno do avô da cadeira desconfortável ao lado. Pensava em como aquele homem forte e determinado, que construíra um império, agora parecia tão vulnerável. E como era injusto que seus próprios filhos não reconhecessem seu valor. Na manhã seguinte, Lucas recebeu uma ligação de Ricardo. Onde você está? Faltou à reunião.
Estou no hospital com o vovô. Ele caiu ontem e torceu o tornozelo. Assim, a Odete me avisou. Mas não era necessário perder a reunião por isso. Contratei uma enfermeira. Pai, você não entende mesmo, não? Lucas respondeu, controlando a irritação. Não é sobre contratar alguém. É sobre estar presente quando a família precisa. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Tenho uma empresa para administrar, Lucas. Seu avô entende isso melhor que ninguém. Entende sim. Ele entende perfeitamente o que significa ser abandonado pelos próprios filhos. Lucas desligou frustrado. Quando se virou, viu que Vicente estava acordado e havia escutado a conversa. Não seja tão duro com seu pai, Lucas, disse Vicente, com voz cansada. Eu também cometi erros. Talvez tenha dado importância demais ao trabalho quando eles eram pequenos. Isso não justifica, vô. Eles são adultos agora, fazem suas próprias escolhas. Naquela tarde, Vicente recebeu alta. Lucas o acompanhou até a mansão, onde Dona Odete havia preparado tudo para recebê-lo. O médico recomendou repouso absoluto por uma semana e sessões de fisioterapia por pelo menos um mês. Vou ficar aqui com você durante esses dias. Weiss anunciou Lucas enquanto ajudava Vicente a se acomodar em sua poltrona favorita, na biblioteca. Não posso aceitar isso, meu filho. Você tem sua vida, seu trabalho. Já organizei tudo. Posso trabalhar remotamente. E vamos contratar um fisioterapeuta para vir aqui todos os dias. Vicente sentiu os olhos marejarem, emocionado com o carinho do neto. Era inegável o conforto que a presença de Lucas trazia, preenchendo momentaneamente o vazio deixado por anos de ausência e indiferença. Obrigado, meu filho, disse, apertando a mão do neto. Você é uma bênção na minha vida. Naquela mesma noite, Lucas começou a pesquisar por profissionais de fisioterapia. Precisava de alguém competente e confiável para cuidar do avô. Entre os currículos que analisava, um chamou sua atenção. Isabela Santos, 19 anos, recém-formada, com especializações em fisioterapia geriátrica. Apesar da pouca idade, tinha excelentes recomendações. Decidiu marcar uma entrevista para o dia seguinte. Mal sabia ele que aquela decisão mudaria completamente o rumo de suas vidas. A chegada de Isabela à mansão dos Albuquerque seria apenas o começo de uma trama que revelaria verdades dolorosas e testaria os laços familiares como nunca antes. Na manhã seguinte, Lucas preparava o café enquanto Vicente folheava o jornal, na varanda. Uma brisa fresca entrava pelas janelas abertas da mansão, trazendo consigo o perfume das rosas que Eleonora plantara anos atrás. O celular de Lucas tocou, anunciando que Isabela Santos, a fisioterapeuta selecionada para a entrevista, havia chegado ao portão principal. Pode deixar entrar, Arnaldo, instruiu Lucas ao segurança pelo interfone. Minutos depois, a campainha soou. Dona Odete foi atender e conduziu a jovem até a varanda, onde Lucas e Vicente conversavam. Isabela Santos surgiu na porta com postura confiante, trajando calças sociais e uma blusa discreta. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos verdes transmitiam uma vivacidade surpreendente. Apesar da aparência jovem, havia nela uma presença que não passou despercebida. Bom dia, Sr. Albuquerque, Sr. Lucas, cumprimentou ela com voz clara e firme. Sou Isabela Santos. Agradeço a oportunidade da entrevista. Vicente observou a recém-chegada com curiosidade. Havia algo em sua postura que lembrava a Eleonora em sua juventude, aquela mesma determinação no olhar, aquela segurança tranquila. Sente-se, por favor, convidou Vicente, indicando a cadeira próxima. Lucas iniciou a entrevista perguntando sobre sua formação e experiência. Isabela, apesar de jovem, falava com propriedade sobre técnicas de reabilitação e demonstrava conhecimento específico em fisioterapia para idosos. Formei-me há pouco tempo, mas fiz estágios em 2 clínicas especializadas em pacientes da terceira idade, explicou ela, mantendo contato visual com os 2 homens. Acredito que a fisioterapia vai além da recuperação física. É também uma forma de devolver autonomia e dignidade às pessoas. Vicente inclinou-se para a frente, interessado.
E por que escolheu trabalhar especificamente com idosos, senhorita Santos? Uma jovem como você poderia preferir áreas mais dinâmicas. Isabela sorriu, revelando uma covinha discreta na bochecha esquerda. Cresci com meus avós. Meus pais trabalhavam muito e foram eles que me criaram na prática. Quando meu avô teve um AVC, eu tinha 14 anos. Vi como a fisioterapia o ajudou a recuperar movimentos e, principalmente, a vontade de viver. Decidi ali que era isso que queria fazer. Vicente assentiu, visivelmente tocado pela resposta. Lucas percebeu o interesse do avô e continuou com algumas questões técnicas sobre a torção no tornozelo. A cada resposta, Isabela demonstrava não apenas conhecimento, mas também sensibilidade. Gostaria de fazer uma avaliação inicial, se o senhor permitir, disse ela a Vicente, que concordou prontamente. Com movimentos delicados, mas seguros, Isabela examinou o tornozelo inchado, fazendo perguntas sobre a intensidade da dor e os movimentos que causavam desconforto. Vicente, normalmente reservado com estranhos, respondeu com surpreendente abertura. O senhor vai precisar de sessões diárias no início, concluiu ela após a avaliação. Podemos começar com exercícios leves e compressas frias, para reduzir o inchaço. Com disciplina, acredito que em 3 semanas o senhor estará caminhando sem dificuldades. 3 semanas. Vicente franziu o senho. O médico falou em 1 mês ou mais. Isabela sorriu novamente, confiante. Se seguirmos corretamente o tratamento e o senhor for um bom paciente, tenho certeza de que podemos reduzir esse tempo. Havia algo na certeza com que ela falava que inspirava confiança. Lucas e Vicente trocaram olhares, e o neto entendeu que o avô havia aprovado a jovem fisioterapeuta. Quando pode começar? Perguntou Lucas. Hoje mesmo, se preferirem. Trouxe meu material básico. A decisão foi tomada ali mesmo. Isabela começaria as sessões naquela tarde, comparecendo diariamente à mansão por 2 horas. O valor do tratamento foi acordado, e Lucas notou que ela não tentou inflar os preços ao perceber o luxo da residência, outro ponto a seu favor. Após a primeira sessão, Vicente parecia animado como há muito Lucas não o via. Durante o jantar, mencionou várias vezes o profissionalismo da menina, como já a chamava. Ela tem mãos abençoadas, comentou ao experimentar algum alívio na dor. E sabe conversar, não fica em silêncio constrangedor como aquela enfermeira que seu pai queria contratar. Lucas sorriu satisfeito com a escolha. Nos dias que se seguiram, Isabela conquistou não apenas a confiança de Vicente, mas também a de Dona Odete, sempre desconfiada de estranhos que se aproximavam do patrão. A jovem fisioterapeuta trazia uma energia renovada para a mansão, sempre chegando com um sorriso e histórias interessantes para compartilhar durante as sessões. 1 semana depois, Lucas precisou retornar ao escritório para uma reunião que não podia adiar. Deixou o avô sob os cuidados de Dona Odete e Isabela, que já conhecia bem a rotina da casa. Naquele dia, ao retornar, encontrou Vicente na biblioteca, rindo de algo que Isabela acabara de contar. O que surpreendeu Lucas foi perceber que a sessão de fisioterapia havia terminado há mais de 1 hora, segundo o relógio na parede. "Ah, Lucas!" exclamou Vicente ao vê-lo. Isabela estava me contando sobre um paciente que insistia em fazer os exercícios vestindo terno e gravata. Hilário! Isabela sorriu um pouco constrangida. Desculpe ter me estendido além do horário, Sr. Lucas. O tempo passou sem que percebêssemos. Não há problema algum, respondeu Lucas, analisando a cena com curiosidade. O importante é que meu avô esteja se divertindo. Aquela não foi a única vez que Isabela ficou além do horário contratado. Com o passar das semanas, tornou-se comum encontrá-la conversando com Vicente na biblioteca ou no jardim. Muito depois de encerradas as sessões, ela demonstrava genuíno interesse pelas histórias que Vicente contava sobre os primórdios do seu império imobiliário, fazendo perguntas pertinentes e realmente ouvindo as respostas. "Sabe, Lucas, Isabela sugeriu que eu escreva um livro", comentou Vicente certa tarde, enquanto o neto o ajudava com alguns documentos. "Memórias de um construtor, algo assim." "É uma ótima ideia, vô.
Você tem histórias incríveis para compartilhar. Ela disse que posso ditar e ela me ajuda a anotar, já que minha artrite dificulta escrever por muito tempo. Lucas notou o brilho nos olhos do avô ao falar da fisioterapeuta. Era evidente que Isabela havia se tornado mais do que uma profissional de saúde para Vicente. Era agora uma amiga, alguém que trazia luz aos seus dias solitários. No início da terceira semana de tratamento, Isabela chegou à mansão com um presente, um álbum artesanal para Vicente começar a organizar fotos e recortes para suas memórias. Achei que seria um bom começo para o seu livro, explicou ela, enquanto Vicente admirava o presente com olhos marejados. Que gentileza, menina. Há quanto tempo ninguém me dá um presente sem serem datas comemorativas? Lucas observava a cena com sentimentos contraditórios. Por um lado, alegrava-se ao ver o avô tão animado. Por outro, algo na crescente proximidade entre Vicente e Isabela o deixava intrigado. Não conseguia definir se era preocupação genuína ou um ciúme involuntário do espaço que a jovem conquistava na vida do avô. Uma tarde, quando Lucas voltava do trabalho mais cedo, surpreendeu uma conversa entre Vicente e Isabela no jardim. Estavam sentados no banco sob a jabuticabeira, e Vicente segurava as mãos da jovem entre as suas, com um olhar que Lucas não conseguia decifrar. Você trouxe cor para os meus dias, Isabela, dizia Vicente com voz embargada. Não, sei como agradecer. Não precisa agradecer, Sr. Vicente. Sua companhia é um presente para mim também. Lucas recuou silenciosamente, sem se fazer notar. Aquela cena o perturbou mais do que gostaria de admitir. A preocupação com o avô começava a tomar uma forma mais concreta. Seria possível que Isabela estivesse manipulando os sentimentos de um homem vulnerável e solitário? Naquela noite, durante o jantar, Lucas notou que Vicente parecia distraído, com um sorriso constante nos lábios. Quando Dona Odete saiu da sala para buscar a sobremesa, ele decidiu abordar o assunto com cautela. Vô, você parece feliz hoje. Vicente olhou para o neto com olhos brilhantes. Isabela me convidou para jantar na casa dela este fim de semana. Disse que quer me apresentar aos pais. Lucas sentiu um aperto no peito. Jantar? Na casa dela? Sim. Ela disse que contou aos pais sobre mim, sobre minhas histórias, e eles ficaram curiosos para me conhecer. Lucas respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Vô, não acha estranho esse convite? Quero... Harizer, ela é sua fisioterapeuta. O sorriso de Vicente desapareceu, substituído por uma expressão de desapontamento. Estranho? Por que seria estranho uma amiga convidar outra pessoa para jantar? Sua voz ganhou uma firmeza inesperada. Você acha que ninguém pode realmente gostar da minha companhia sem segundas intenções? Não foi isso que eu quis dizer. Vô, só estou preocupado. Preocupado com o quê? Com o velho tolo que pode estar sendo enganado? Vicente colocou o guardanapo sobre a mesa com um movimento brusco. Já vivi o suficiente para saber quando alguém é sincero, Lucas. O jantar terminou em um silêncio constrangedor. Era a primeira vez que Vicente e Lucas tinham um desentendimento, e ambos se sentiram desconfortáveis com a situação. Mais tarde, Lucas tentou se desculpar. Mas o avô já havia se recolhido ao quarto, algo incomum para alguém que costumava ficar na biblioteca até tarde. No dia seguinte, quando Isabela chegou para a sessão, Lucas pediu para conversar com ela em particular no escritório. A jovem o seguiu mantendo a mesma postura profissional de sempre. Aconteceu algo, Sr. Lucas. Isabela, vou ser direto, começou ele, indicando uma cadeira para que ela se sentasse. Estou preocupado com a natureza da sua relação com meu avô. Ela piscou algumas vezes, aparentemente surpresa. Não entendo. Há algum problema com o tratamento? Não é sobre o tratamento, é sobre o tempo que você passa aqui. Além das sessões, os presentes e agora esse convite para jantar. Isabela endireitou a postura e seus olhos verdes ficaram mais intensos. Sr. Lucas, tenho imenso respeito pelo seu avô. Ele é um homem extraordinário que compartilhou comigo histórias fascinantes. Se ultrapassei algum limite profissional, peço desculpas, mas minha admiração por ele é genuína. Entendo que possa parecer assim para você, mas preciso proteger meu avô.
Ele está em um momento vulnerável, solitário. E isso o torna incapaz de formar novos laços de amizade? Interrompeu ela com voz calma, mas firme. Seu avô não é uma criança, Sr. Lucas. Ele tem o direito de escolher com quem quer compartilhar seu tempo. Lucas passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você tem 19 anos, Isabela. Meu avô tem 75. O que pessoas dessa diferença de idade podem ter em comum? Ela sorriu de maneira triste. Almas não têm idade, Sr. Lucas. E às vezes encontramos mais compreensão e conexão em pessoas que não compartilham nossa geração. Seu avô me ensina sobre resiliência, sobre construir algo do nada. Isso não tem preço para mim. O argumento dela o pegou desprevenido. Havia uma sinceridade em suas palavras que fazia Lucas questionar seus próprios julgamentos. Seria possível que estivesse sendo injusto? Só não quero vê-lo magoado, admitiu finalmente. Ele já sofreu abandono suficiente. A expressão de Isabela suavizou. Nisso concordamos plenamente. Seu avô merece todo o carinho e respeito do mundo, e é exatamente isso que ofereço a ele. Amizade sincera. Lucas assentiu, ainda não completamente convencido, mas disposto a dar o benefício da dúvida. A conversa terminou cordialmente, e Isabela seguiu para a sessão com Vicente, que aguardava na sala de estar. O que Lucas não esperava era que naquela mesma noite receberia uma ligação de Ricardo, seu pai. Lucas, preciso falar com você sobre uma situação alarmante. A voz de Ricardo soava preocupada, algo raro. Fiquei sabendo que há uma jovem fisioterapeuta praticamente morando na casa do seu avô. É verdade? Lucas franziu o senho. Como seu pai havia descoberto sobre Isabela? Ela não está morando aqui, pai. Vem diariamente para as sessões de fisioterapia do vovô. Não foi o que me contaram. Arnaldo, o segurança, disse que ela fica horas além do horário de trabalho, janta com vocês e agora convidou seu avô para ir à casa dela. Lucas sentiu uma pontada de irritação. Então o segurança estava reportando aos filhos de Vicente o que acontecia na mansão. Vovô é um adulto responsável. Se ele quer ter amigos, qual é o problema? O problema, Lucas, é óbvio. A voz de Ricardo se elevou. Uma garota de 19 anos não se aproxima de um homem de 75 anos por amizade. Ele é ingênuo. Não está enxergando as intenções dela. Que intenções, pai? Ora, por favor, dinheiro, claro. Seu avô é um homem rico e solitário, presa fácil para oportunistas. A conversa se estendeu por mais 20 minutos, com Ricardo insistindo que Lucas deveria abrir os olhos e proteger o patrimônio da família. No final, prometeu conversar com os irmãos sobre a situação. Ao desligar, Lucas sentia-se dividido. As preocupações do pai ecoavam suas próprias dúvidas iniciais sobre Isabela. Mas após conhecê-la melhor e ver a mudança positiva que provocara em Vicente, não conseguia acreditar que tudo fosse apenas um plano elaborado para obter dinheiro. No sábado, dia do jantar na casa de Isabela, Vicente estava nervoso como um adolescente em primeiro encontro. Pediu ajuda a Lucas para escolher uma roupa adequada e até mesmo para comprar flores para a mãe da jovem. Acha que tulipas são apropriadas. Eleonora sempre preferiu rosas, mas não quero parecer muito formal, perguntava enquanto Lucas o ajudava a colocar o blazer. Tulipas são perfeitas, vô, respondeu Lucas comovido com o entusiasmo do avô. Decidira dar um voto de confiança a Isabela e apoiar aquela amizade inusitada, apesar das advertências do pai. Quando o táxi chegou para buscar Vicente, Lucas o acompanhou até a porta. Divirta-se, vô. Me liga se precisar de qualquer coisa. Vicente abraçou o neto com força. Obrigado por entender, meu filho. Você não imagina como é importante ter alguém que acredita que ainda posso ter uma vida além destas paredes. Vendo o táxi se afastar, Lucas sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Algo lhe dizia que aquele jantar marcaria o início de uma nova fase na vida de Vicente Albuquerque, para o bem ou para o mal. Jantar na casa de Isabela transformou Vicente. Ele retornou à mansão naquela noite com um brilho nos olhos que Lucas não via há anos. Durante o café da manhã do dia seguinte, Vicente descreveu entusiasmado o pequeno apartamento da família Santos no bairro de classe média. A comida
Simples, mas deliciosa, preparada pela mãe de Isabela, e a conversa agradável com o pai dela, um professor de história aposentado. São pessoas autênticas, Lucas, comentou Vicente, enquanto saboreava o café preparado por Dona Odete. O Sr. Carlos tem um conhecimento impressionante sobre a história da nossa cidade. Conversamos por horas sobre como o centro se transformou nas últimas décadas. Lucas ouvia atentamente, notando como o avô parecia rejuvenescido. A torção no tornozelo já estava praticamente curada, mas ninguém mencionava o fim das sessões de fisioterapia. E a mãe dela, Dona Marta, me mostrou álbuns de quando Isabela era criança, continuou Vicente com um sorriso. Ela sempre quis ser fisioterapeuta, sabia? Desde pequena brincava de curar as bonecas. Nas semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu na mansão Albuquerque. Isabela continuava vindo diariamente, agora mais como uma visita do que como fisioterapeuta. Ela e Vicente passavam horas na biblioteca, trabalhando no projeto do livro de memórias, ou caminhando pelo jardim enquanto conversavam sobre arquitetura, história e planos para o futuro. Em um domingo ensolarado, Vicente surpreendeu a todos, ao anunciar durante o almoço: "Convidei Isabela para morar aqui." Lucas engasgou com o vinho, enquanto Dona Odete deixou cair a travessa que segurava. "Morar aqui, vô?" perguntou Lucas assim que recuperou o fôlego. "Sim. Esta casa é grande demais para um velho solitário", respondeu Vicente com naturalidade. "Ela está tendo dificuldades para pagar o aluguel de um consultório próprio e ofereci o antigo escritório da sua avó para que ela atenda seus pacientes. Em troca, terá um quarto no andar de cima." A notícia pegou Lucas completamente desprevenido. A proximidade entre Vicente e Isabela havia crescido, mas daí a convidá-la para morar na mansão parecia um salto grande demais. "Vô, você não acha que está precipitando as coisas?" Vicente encarou o neto com uma expressão serena, mas decidida. "Precipitando? Lucas, pela primeira vez em 3 anos não me sinto sozinho. Isabela traz vida para esta casa. Por que não compartilhar este espaço que sobra com alguém que aprecia minha companhia? O que os pais dela acham disso? Ficaram preocupados, é claro. É natural. Mas depois que conversamos, entenderam que seria uma oportunidade para ela começar sua carreira com mais tranquilidade." Lucas respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Antes que pudesse argumentar mais, Vicente acrescentou: "Ela se mudará no próximo final de semana. Gostaria que você a ajudasse a se sentir em casa." O tom não deixava margem para discussão. Vicente havia tomado sua decisão. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir, revirando-se na cama com 1000 pensamentos conflitantes. Parte dele queria acreditar na amizade genuína entre Isabela e o avô, mas não podia ignorar a voz do pai ecoando em sua cabeça: "Ela está de olho no dinheiro." Na manhã seguinte, Lucas decidiu conversar com Ricardo. Encontraram-se em uma cafeteria discreta no centro da cidade. "Ela vai o quê?" exclamou Ricardo, atraindo olhares curiosos das mesas vizinhas. "Morar na mansão? Lucas, isso é inadmissível. Como você permitiu?" "Eu não permiti nada, pai. Vovô é um homem adulto, dono do seu próprio nariz. A casa é dele." Ricardo ajeitou a gravata cara, visivelmente agitado. "Você não entende? Esta garota está jogando um jogo. Primeiro se aproxima como profissional. Depois vira amiga, agora vai morar lá. O próximo passo é óbvio." "Qual seria?" "Um relacionamento romântico." Ricardo baixou a voz, inclinando-se sobre a mesa. "E depois um testamento alterado. Uma herança desviada. Já vi esse filme antes." Lucas franziu o senho. "Pai, não acho que seja isso. Ela parece realmente gostar do vovô, da companhia. Dele... Claro que parece. É assim que esses golpistas agem." Ricardo tomou um gole do café expresso, pensativo. "Vou conversar com meus irmãos. Precisamos intervir antes que seja tarde demais." A reunião dos filhos de Vicente aconteceu 2 dias depois na sala de conferências da empresa. Os 5 estavam presentes: Ricardo, o mais velho e CEO do grupo; Fábio, responsável pela área financeira; Carolina, que comandava o marketing; Mônica, encarregada do setor jurídico; e Gustavo, o caçula,
que gerenciava as operações internacionais. Lucas foi convidado, mas sentia-se deslocado entre os tios e o pai, todos vestidos formalmente e com expressões graves como se estivessem prestes a discutir uma crise empresarial, o que, na visão deles, era exatamente o caso. Precisamos tomar uma atitude drástica, declarou Mônica após Ricardo explicar a situação. Podemos solicitar uma avaliação psicológica do papai, alegar que ele não está em plena capacidade mental. Isso seria extremo demais, objetou Fábio. Não quero me indispor com ele. Afinal, legalmente, ele ainda é o maior acionista. Então, o que sugerem? Perguntou Carolina, tamborilando as unhas perfeitamente manicuradas na mesa. Deixar essa oportunista se apossar de tudo que construímos. Lucas observava a discussão com crescente desconforto. Nenhum deles parecia genuinamente preocupado com o bem-estar emocional de Vicente, apenas com o patrimônio. E se conversássemos com ele? Sugeriu Gustavo, sempre o mais conciliador. Explicar nossas preocupações de forma respeitosa? Ricardo balançou a cabeça. Já tentei. Ele está completamente encantado por ela, não houve razão. Acho que estão todos exagerando, manifestou-se finalmente Lucas. Isabela pode realmente estar apenas procurando um lugar para morar e iniciar seu consultório. Nem tudo gira em torno do dinheiro do vovô. 5 pares de olhos se voltaram para ele com expressões que variavam da incredulidade à irritação. Lucas, sua ingenuidade é quase comovente, comentou Mônica com desdém. O patrimônio do papai está avaliado em mais de 15 milhões, fora os imóveis e ações. Você acha mesmo que uma garota de 19 anos não faria qualquer coisa por uma fatia desse bolo? A discussão se estendeu por mais 1 hora, sem que chegassem a um consenso sobre como agir. No final, decidiram que cada um tentaria, à sua maneira, conversar com Vicente e expressar suas preocupações. Lucas saiu da reunião com um peso no peito, dividido entre a lealdade ao avô e as dúvidas que a família havia reforçado. No dia da mudança de Isabela, apenas Lucas estava presente para ajudar. Vicente havia insistido que o neto participasse, ignorando o mal-estar evidente entre os dois desde a reunião familiar. Isabela chegou com poucas malas e caixas. Todos os seus pertences cabiam em um pequeno carro alugado. Não tenho muita coisa, explicou ela com um sorriso tímido ao ver Lucas observando a pequena quantidade de pertences. Sempre fui minimalista. O quarto designado a ela ficava no 2º andar com vista para o jardim. Era um cômodo espaçoso que havia pertencido a Carolina quando mais jovem, decorado com móveis elegantes e uma cama king size que fazia o pequeno corpo de Isabela parecer ainda mais delicado quando ela se sentou na beirada do colchão. É lindo demais, murmurou ela passando a mão pelo edredom de seda. O Sr. Vicente foi muito generoso. Lucas colocou a última caixa no chão e observou Isabela olhando ao redor, maravilhada. Era difícil acreditar que aquela jovem, com olhos brilhantes e modos simples, estivesse tramando um golpe sofisticado. Isabela, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Meu avô está muito feliz com sua presença aqui. Eu também estou feliz por estar aqui, respondeu ela sincera. Seu avô é uma pessoa extraordinária. Sabe, quando comecei as sessões, nunca imaginei que encontraria um amigo tão especial. Houve um momento de silêncio antes que Lucas continuasse. Só quero ter certeza de que as intenções são claras para todos. O sorriso de Isabela desapareceu. O que quer dizer exatamente? Meu avô pode parecer forte, mas ele está emocionalmente vulnerável. A solidão dos últimos anos... Lucas não concluiu a frase, mas sua expressão dizia tudo. Isabela levantou-se, encarando-o diretamente. Sr. Lucas, entendo sua preocupação. De verdade. Mas não estou aqui para me aproveitar do senhor. Vicente, estou aqui porque encontrei alguém que acredita no meu potencial profissional e me ofereceu uma oportunidade que não poderia recusar. Ela parecia sincera, mas Lucas havia aprendido que as aparências podiam enganar. Antes que pudessem aprofundar a conversa, Vicente apareceu na porta do quarto, ansioso para mostrar a Isabela o espaço que havia renovado para se tornar seu consultório. Venha, querida,
Mandei instalar aqueles equipamentos que você mencionou. Espero que esteja do seu agrado. Vicente pegou Isabela pela mão, conduzindo-a para fora do quarto com o entusiasmo de uma criança no Natal. Lucas o seguiu, observando a interação com um misto de esperança e apreensão. O sorriso genuíno do avô o fazia querer acreditar que tudo daria certo, mas uma sombra de dúvida persistia. Naquela noite, durante o jantar, Lucas percebeu como Isabela se encaixava naturalmente na dinâmica da casa. Conversava com Dona Odete sobre receitas, ouvia atentamente as histórias de Vicente e fazia perguntas perspicazes. Parecia realmente pertencer àquele lugar, como se o destino tivesse preenchido um espaço vazio que ninguém havia percebido antes. Talvez, pensou Lucas, enquanto observava o avô rir de algo que Isabela havia dito. Talvez estivessem todos errados sobre ela. As semanas se transformaram em meses, e Isabela tornou-se parte integral da rotina na mansão Albuquerque. Seu consultório de fisioterapia no andar térreo começou a atrair pacientes, principalmente idosos do bairro que apreciavam o ambiente acolhedor e os preços acessíveis que ela praticava. Vicente frequentemente se gabava aos visitantes do talento extraordinário da jovem fisioterapeuta. Em uma tarde ensolarada de domingo, 4 meses após a mudança de Isabela, a mansão recebeu uma visita inesperada. Ricardo apareceu sem avisar, acompanhado de Carolina e Fábio. Lucas, que havia passado a manhã ajudando o avô com a organização dos documentos para o livro de memórias, percebeu imediatamente que algo estava errado pela expressão determinada nos rostos dos familiares. Pai. Ricardo cumprimentou Vicente formalmente, mal disfarçando a tensão em sua voz. Precisamos conversar em família. Vicente, sentado em sua poltrona preferida na biblioteca, levantou os olhos dos papéis que analisava. Que surpresa agradável, respondeu com ironia sutil. Depois de quase meio ano, meus filhos se lembram que têm um pai. Carolina adiantou-se, beijando a face do pai com afeto calculado. Papai, sempre estivemos ocupados com a empresa que você construiu. Sabe como são os negócios. Vicente assentiu sem responder. Após os cumprimentos tensos, todos se acomodaram nos sofás e poltronas da biblioteca. Lucas permaneceu ao lado do avô, observando a cena com apreensão. Onde está sua inquilina? Perguntou Fábio, olhando ao redor como se esperasse encontrar Isabela escondida atrás das estantes. Isabela foi visitar os pais, respondeu Vicente. É domingo, dia de almoço em família, para quem valoriza esses momentos. A alfinetada não passou despercebida. Ricardo pigarreou, assumindo a liderança da conversa como sempre fazia. Pai, viemos porque estamos preocupados. Todos nós. Preocupados com o quê, exatamente? Com você, interveio Carolina, com as decisões que tem tomado ultimamente. Vicente riu um som breve e sem humor. Decisões como dar um teto a uma jovem talentosa que me trata com mais respeito e atenção em 4 meses do que meus próprios filhos nos últimos 3 anos? O clima ficou ainda mais tenso. Fábio, sempre o mais direto, foi ao ponto. Pai, sabemos que você tem se aproximado bastante dessa moça, a Isabela. Ricardo nos contou que vocês têm saído juntos, jantares, passeios, e isso é problema. De vocês porque tememos que ela esteja se aproveitando da sua boa-fé, completou Carolina, inclinando-se para a frente. Papai, ela tem 19 anos. O que uma menina dessa idade quer com um homem de 75 a não ser dinheiro, é isso? Vicente interrompeu, sua voz ganhando uma dureza rara. Vocês acham que sou tão tolo que não consigo distinguir há interesse genuíno de oportunismo? Ricardo levantou as mãos em um gesto apaziguador. Pai, não é isso. Só queremos protegê-lo. Proteger-me? Vicente se endireitou na poltrona, os olhos brilhando de indignação. Onde estava? Essa proteção quando passei o último Natal sozinho? Ou quando tive aquela queda e fiquei no hospital sem uma única visita de vocês? Um silêncio constrangedor tomou conta da biblioteca. Lucas observava a cena com um nó na garganta, dividido entre a lealdade ao avô e a compreensão parcial das preocupações da família. O que vocês realmente querem? Perguntou finalmente Vicente. Sejam honestos.
pelo menos uma vez. Fábio e Carolina trocaram olhares. Foi Ricardo quem tomou a palavra. Queremos que reconsidere a presença dessa moça na sua casa. Não é apropriado, não é seguro. Ela pode estar manipulando seus sentimentos para conseguir acesso ao seu patrimônio. Vicente observou os 3 filhos por um longo momento. Depois, com uma calma surpreendente, declarou: Estou namorando Isabela. A bomba foi lançada. Carolina deixou escapar um som estrangulado, enquanto Fábio arregalou os olhos. Ricardo empalideceu visivelmente. O quê? Exclamou ele, levantando-se. Pai, isso é absurdo. Ela poderia ser sua neta. E vocês poderiam ser filhos presentes, mas não são, rebateu Vicente com frieza. A diferença é que Isabela me faz feliz. Ela me ouve, se preocupa comigo, me faz sentir que ainda tenho valor. Lucas, que até aquele momento permanecera em silêncio, sentia-se tão chocado quanto os tios. O avô nunca mencionara um relacionamento romântico, com Isabela apenas uma amizade próxima. Começou ele incerto. Eu não. Sabia. Vicente suavizou a expressão ao olhar para o neto. Começou naturalmente, Lucas. Não queria comentar até ter certeza dos meus próprios sentimentos. Com a idade, aprendemos a não confundir gratidão com amor. Mas o que sinto pela Isabela é genuíno. Carolina levantou-se andando de um lado para o outro. Isso é um absurdo completo. Papai, ela está obviamente te manipulando. O que uma garota de 19 anos poderia querer com um homem da sua idade além do seu dinheiro? Vicente sorriu tristemente. É tão difícil acreditar que alguém possa gostar de mim pelo que sou, não. Pelo que tenho. Nesse caso, sim. Ricardo bateu o punho na mesa lateral. Pai, abra os olhos. Isso é claramente um golpe do baú. A discussão continuou por quase 1 hora. Os 3 filhos alternavam entre súplicas emocionais e argumentos racionais, tentando convencer Vicente de que estava sendo enganado. Lucas manteve-se principalmente em silêncio, processando a revelação e observando a determinação inabalável do avô. Quando finalmente se cansaram de argumentar, Ricardo lançou o ultimato. Se você insistir nessa loucura, teremos que tomar medidas legais. Podemos pedir uma avaliação de capacidade mental e... Não completou a frase. O olhar que Vicente lhe dirigiu continha tanta decepção e mágoa que as palavras morreram em sua boca. Saiam da minha casa, disse Vicente em voz baixa, mas firme. Todos vocês. Agora. Pai, só estamos tentando... Agora! A voz de Vicente trovejou pela biblioteca, fazendo os livros parecerem vibrar nas estantes. Constrangidos e irritados, os 3 filhos se retiraram, não sem antes Ricardo lançar a Lucas um olhar que claramente dizia: fale com ele, faça-o entrar em razão. Quando a porta da frente bateu, Vicente desabou na poltrona, subitamente parecendo muito mais velho e cansado. Lucas se aproximou, incerto sobre o que dizer. Vô, você está bem? Vicente passou a mão pelo rosto num gesto de exaustão. Eles nunca entenderão, Lucas, nunca. Esta história de namoro, é verdade? O idoso sorriu levemente. Sim e não. Isabela e eu temos uma conexão especial. Ela me trata com um carinho que vai além de uma simples amizade. Mas não é nada do que eles pensam. Lucas sentou-se no braço da poltrona, colocando a mão no ombro do avô. Por que disse aquilo, então? Para provocá-los, admito. Queria ver até onde vai a obsessão deles pelo meu dinheiro. Vicente olhou para o neto com olhos cansados. E você, Lucas? Também acha que estou sendo um velho tolo? Lucas hesitou. Tinha suas dúvidas sobre Isabela, mas vira o quanto ela fizera seu avô feliz nos últimos meses. Acho que você merece ser feliz, vô, seja com quem for. Naquela noite, quando Isabela retornou do almoço com a família, encontrou Vicente na varanda contemplando o jardim iluminado pelo luar. Sentou-se ao lado dele em silêncio por alguns minutos, antes de perguntar. Aconteceu algo hoje? Dona Odete parecia agitada quando cheguei. Vicente relatou brevemente a visita dos filhos, omitindo a parte em que anunciara um suposto relacionamento entre eles. Isabela ouviu atentamente, seu rosto expressando indignação crescente. Eles... realmente pensam que estou aqui pelo seu dinheiro, não é? Concluiu ela quando Vicente terminou. Que ironia.
Por quê? Ela hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Porque dinheiro é a última coisa que me importa. Sempre vivi com pouco e fui feliz. O que encontrei aqui, sua amizade, suas histórias, o respeito mútuo, isso não tem preço. Vicente sorriu, tocado pela sinceridade que percebia nas palavras dela. Ficaram em silêncio por algum tempo, até que Isabela falou novamente, sua voz mais baixa e hesitante. Senhor Vicente, há algo que preciso lhe dizer, algo importante. O coração de Vicente acelerou. Seria uma confissão? Teria ele interpretado mal as intenções dela todo esse tempo? O que foi, querida? Pode me contar qualquer coisa. Isabela respirou fundo, como quem toma coragem. É sobre o testamento e sobre o seu seguro de vida. As palavras caíram como pedras no ambiente tranquilo. Vicente sentiu um aperto no peito. Seus filhos estariam certos, afinal? O que têm eles? Eu gostaria... Isabela hesitou novamente, fitando as próprias mãos. Eu gostaria de ser incluída neles. Vicente ficou paralisado, o choque visível em cada linha do seu rosto. Você quer que eu a inclua no meu testamento? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Isabela assentiu, agora olhando diretamente nos olhos dele. Sim, acho que seria o mais justo, considerando nossa proximidade. O silêncio que se seguiu parecia conter todo o peso da decepção que Vicente sentia. Depois de tantos meses, depois de confiar nela, defendê-la perante os filhos, era isso que ela queria? Seu dinheiro? Entendo, respondeu. Ele finalmente com uma calma que surpreendeu a si próprio. Sim, Isabela, você tem razão. A jovem piscou, aparentemente surpresa com a facilidade da concordância. Então, o senhor fará isso? Sim, respondeu Vicente, seu rosto uma máscara impenetrável. Amanhã mesmo falarei com meu advogado. Isabela sorriu, um sorriso que Vicente não conseguiu decifrar completamente. Seria alívio? Triunfo? Havia algo estranho naquele momento, algo que não se encaixava na imagem que tinha formado dela. Obrigada, Sr. Vicente. Isso significa muito para mim. Depois que ela se recolheu, Vicente permaneceu na varanda por horas, sozinho com seus pensamentos. As estrelas pareciam zombar de sua ingenuidade, e o vento frio da noite refletia o gelo que agora sentia no coração. Na manhã seguinte, Lucas percebeu imediatamente que algo havia mudado. O avô estava mais silencioso, mais distante, e evitava olhar diretamente para Isabela durante o café. A jovem, por sua vez, parecia estranhamente satisfeita, quase aliviada. Vô, aconteceu alguma coisa? Perguntou Lucas quando ficaram a sós na biblioteca. Vicente observou o neto por um momento, como se avaliasse o quanto poderia confiar nele. Finalmente, com voz controlada, mas carregada de emoção, contou sobre a conversa da noite anterior. Ela pediu para ser incluída no testamento, Lucas, e no seguro de vida. Sua voz falhou ligeiramente. Depois de tudo que fiz por ela, depois de defendê-la contra meus próprios filhos, era isso que ela queria. Lucas sentiu um misto de raiva e tristeza. Raiva por Isabela ter traído a confiança do avô. Tristeza por ver a dor nos olhos dele. O que você vai fazer? Um sorriso enigmático surgiu no rosto de Vicente. Exatamente o que prometi. Vou incluí-la no testamento. Mas vou. Confia em mim, Lucas. Sei o que estou fazendo. Havia algo no tom de voz de Vicente, uma determinação calculada que Lucas não reconhecia. O idoso, que sempre fora gentil e conciliador, agora exibia uma faceta diferente, mais dura, mais estratégica. Lucas percebeu que, apesar da idade avançada, Vicente Albuquerque ainda era o mesmo homem astuto que construíra um império do zero. 3 dias depois, Vicente anunciou durante o jantar que havia perdido toda a sua fortuna em um investimento fracassado. O anúncio de Vicente durante o jantar caiu como uma bomba. Perdi tudo, declarou ele com uma serenidade desconcertante. Fiz um investimento arriscado em criptomoedas. O mercado desabou ontem à noite. Lucas, que não havia sido alertado sobre esta declaração, engasgou com o vinho. Isabela empalideceu visivelmente, deixando o garfo cair no prato com um tilintar agudo. Tudo? Perguntou ela com voz trêmula.
Mas como é possível? Ganância, minha querida, respondeu Vicente, cortando calmamente o filé em seu prato. Mesmo aos 75 anos não estamos imunes a ela. Quando me ofereceram a possibilidade de triplicar meu patrimônio em semanas, não resisti. Lucas observava a cena, confuso. O avô jamais havia mencionado interesse em criptomoedas ou investimentos de alto risco. Algo não fazia sentido. E a empresa? Perguntou, tentando entender. As ações que possuo despencaram com o escândalo. Terei que vender esta casa para pagar as dívidas. Dona Odete, que servia à sobremesa, deixou escapar um gemido abafado. Ela trabalhava para a família há décadas, e a mansão era seu lar tanto quanto o de Vicente. Não se preocupe, Odete. Vicente a tranquilizou. Garantirei que você tenha um bom lugar para morar, não importa o que aconteça. O restante do jantar transcorreu em um silêncio pesado. Isabela mal tocou em sua sobremesa, os olhos fixos no prato enquanto sua mente parecia trabalhar freneticamente. Quando finalmente se levantou, sua expressão estava composta, mas Lucas percebeu a tensão em seus ombros. Se me dão licença, preciso fazer algumas ligações, disse ela, retirando-se apressadamente. Assim que ficaram a sós, Lucas confrontou o avô. O que está acontecendo, vô? Sei que não perdeu dinheiro nenhum. Vicente sorriu enigmaticamente. Não? Como pode ter tanta certeza? Porque te conheço. Você sempre foi conservador com investimentos. Jamais arriscaria tudo em criptomoedas. O idoso recostou-se na cadeira, observando o neto com orgulho. Tem razão, meu filho. Não perdi nada, mas queria ver a reação dela. E o que achou? Reveladora, respondeu Vicente simplesmente. Na manhã seguinte, durante o café, Vicente anunciou que marcaria uma reunião com um corretor imobiliário para avaliar a mansão. Isabela, que parecia não ter dormido bem, tentou disfarçar seu desconforto. Senhor Vicente, talvez haja outras soluções. Não precisa vender seu lar. Que soluções, querida? Perguntou ele com inocência calculada. Não tenho mais recursos. Os bancos congelaram minhas contas enquanto investigam as transações suspeitas. Eu poderia ajudar. Meu consultório está começando a dar lucro e... Vicente sorriu gentilmente. Seu dinheiro seria uma gota. No oceano das minhas dívidas, Isabela. Mas agradeço a intenção. 2 dias depois, Ricardo e os outros filhos apareceram na mansão, todos visivelmente alterados. Lucas, que havia sido chamado com urgência pelo avô, chegou a tempo de presenciar a confrontação na biblioteca. É verdade? Exigiu Ricardo, brandindo um tablet onde se lia uma manchete sensacionalista sobre a falência do magnata imobiliário Vicente Albuquerque. Pai, como pôde fazer algo tão irresponsável? Você sempre disse que eu estava velho demais para tomar decisões financeiras. Respondeu Vicente com calma. Parece que estava certo. E a empresa? Nossas ações estão despencando. Os investidores estão em pânico. A empresa continua sólida. É apenas meu patrimônio pessoal que foi comprometido. Carolina, sempre a mais pragmática, interveio. Pai, precisamos de transparência. Quanto exatamente você perdeu? Quais ativos ainda restam? Vicente suspirou profundamente. Praticamente nada. A casa, alguns objetos de valor sentimental, talvez 1 milhão em seguro de vida que não pude cancelar. Os filhos trocaram olhares, horrorizados. A fortuna estimada em 15 milhões, além da mansão avaliada em mais 8 milhões, reduzida a praticamente nada. Era um golpe devastador para a família que sempre vivera à sombra daquela riqueza. Como pôde ser tão irresponsável? Lamentou Mônica, que até então se mantivera calada. Toda uma vida de trabalho. Não se preocupem tanto comigo, respondeu Vicente. Preocupem-se com vocês, porque se dependia da minha herança para manter seus estilos de vida, terão que rever seus planos. A reunião continuou por horas, com os filhos alternando entre acusações, lamentos e eventuais ofertas de ajuda que soavam mais como obrigação do que como genuína preocupação. Lucas observava tudo em silêncio, ainda tentando decifrar o verdadeiro plano do avô. Enquanto isso, no andar de cima, Isabela arrumava suas malas. Quando Lucas subiu para verificar como ela estava, encontrou-a,
dobrando metodicamente suas roupas. Vai embora? Perguntou ele encostado no batente da porta. Ela não pareceu surpresa com sua presença. Meus pais estão doentes, respondeu sem olhar para ele. Preciso cuidar deles por um tempo. Que coincidência conveniente. Isabela finalmente levantou os olhos encarando-o diretamente. O que está insinuando, Lucas? Nada. Apenas acho interessante que seus pais adoeçam exatamente quando meu avô anuncia que perdeu tudo. Um rubor subiu pelo pescoço dela, mas sua voz permaneceu calma. Pense o que quiser. Não devo satisfações a você. Ao meu avô, sim, depois de tudo que ele fez por você. Isabela fechou a mala com um movimento brusco. Seu avô entende minha situação. Já conversamos. No final daquela tarde, Isabela partiu. Sua despedida de Vicente foi breve e formal, sem o calor que antes caracterizava suas interações. O idoso assistiu ao táxi se afastar com uma expressão impenetrável. Ela não vai voltar, vai? Comentou Lucas, parado ao lado do avô na porta. Não, respondeu Vicente simplesmente. Não vai. Naquela noite, sentados na biblioteca, com 2 copos de uísque envelhecido, avô e neto finalmente conversaram abertamente. Jamais beijei aquela menina, sabia? Confessou Vicente, fitando o líquido âmbar em seu copo. Nem uma vez. Nosso relacionamento nunca passou de conversas e algumas caminhadas de mãos dadas. Por que mentiu para seus filhos, então? Para provocá-los. Para ver. Até onde ia a preocupação deles com meu dinheiro, não comigo. Vicente tomou um gole do uísque. E funcionou perfeitamente. Lucas hesitou antes de perguntar. E Isabela, você realmente acredita que ela estava aqui só pelo dinheiro? Uma sombra de tristeza passou pelo rosto do idoso. No começo, não. Acho que ela realmente gostava da minha companhia, das minhas histórias. Mas em algum momento, a tentação se tornou grande demais. E você nunca suspeitou antes? Vicente sorriu com melancolia. Claro que sim. Sou velho, Lucas. Não ingênuo. Mas às vezes preferimos acreditar na ilusão que nos faz feliz do que na verdade que nos machuca. Nas semanas que se seguiram, a vida na mansão Albuquerque entrou em um novo ritmo. A notícia da falência de Vicente rapidamente se espalhou pela cidade, e muitos dos chamados amigos sumiram. Os filhos, após a comoção inicial, começaram a se revezar em visitas rápidas, mais por obrigação do que por afeto genuíno. Foi durante esse período que Mariana entrou na vida deles. Uma jovem de 28 anos que havia se mudado recentemente para a casa vizinha, ela apareceu um dia trazendo uma cesta de pães caseiros. Ouvi sobre seus problemas financeiros, disse ela, com simplicidade ao entregar a cesta a Vicente. Minha avó sempre dizia que problemas parecem menores com o estômago cheio. Ao contrário de Isabela, Mariana não tinha a beleza convencional nem os modos calculadamente gentis. Era uma pessoa autêntica, às vezes desajeitada em sua sinceridade. Trabalhava como professora de literatura em uma escola pública local e vivia modestamente. Suas visitas tornaram-se frequentes, primeiro trazendo comida, depois oferecendo-se, para ajudar Vicente com a organização da biblioteca que ele pensava em vender. Ela não demonstrava pena, apenas solidariedade genuína. Meu pai faleceu ano passado, contou ela certa tarde enquanto catalogava os livros. Sei como é difícil enfrentar mudanças sozinho. Lucas, que inicialmente mantivera uma postura defensiva após a experiência com Isabela, aos poucos se viu cativado pela autenticidade de Mariana. Nas vezes em que se encontravam na mansão, conversavam sobre literatura, filosofia e os pequenos detalhes da vida que realmente importavam. Um vínculo especial começou a se formar entre eles, algo que Vicente observava com discreto contentamento. Era como se, em meio ao caos financeiro que supostamente enfrentava, uma nova possibilidade de felicidade surgisse não para ele, mas para seu neto querido. 3 meses se passaram. A mansão continuava intacta, apesar dos rumores de venda iminente. Vicente explicava vagamente que os processos legais estavam atrasando a transação. Enquanto isso, Mariana se tornara uma presença constante,
trazendo não apenas comida e ajuda prática, mas principalmente calor humano e conversas sinceras. Numa tarde de domingo, Vicente surpreendeu Lucas e Mariana com um anúncio inesperado. "Minha saúde está se deteriorando", disse ele com uma serenidade inquietante. "O médico me deu alguns meses, no máximo." A notícia foi devastadora. Exames foram feitos, especialistas consultados, mas o diagnóstico permanecia nebuloso. Vicente recusava-se a discutir detalhes, insistindo apenas que queria passar seus últimos dias em paz na mansão que amava. Os filhos, informados da situação, reagiram com variados graus de consternação. Visitas que antes eram raras tornaram-se mais frequentes, embora breves e formais. Ricardo, em particular, parecia genuinamente abalado. "Se precisar de qualquer coisa, pai", ofereceu ele, demonstrando uma preocupação que parecia sincera, pela primeira vez em anos. "O que preciso, Ricardo, você não pode me dar", respondeu Vicente com um sorriso triste. "Tempo, o tempo que vocês não tiveram para mim quando eu tinha saúde." As semanas passaram e Vicente parecia definhar lentamente. Passou a usar uma cadeira de rodas para se locomover pela casa, sempre assistido por Lucas ou Mariana, que praticamente se mudara para ajudar nos cuidados diários. Foi durante esse período que Lucas e Mariana se aproximaram ainda mais. Compartilhando o fardo de cuidar de Vicente, encontravam momentos de conexão profunda em meio à tristeza. Vicente observava o desenvolvimento daquela relação com um brilho especial nos olhos. "Ela é a pessoa certa para você", comentou ele certa noite, quando Mariana havia saído para buscar medicamentos. "Não deixe que o medo do passado ofusque as possibilidades do futuro." Lucas compreendia o conselho. Mariana era diferente de Isabela em todos os aspectos possíveis. Não pedia nada, apenas dava. Não se importava com a suposta falência da família, apenas com o bem-estar de Vicente e, cada vez mais, com o do próprio Lucas. Uma semana antes do que Vicente chamava de sua partida, ele pediu a Lucas que reunisse toda a família para a leitura antecipada do testamento. "Quero ver suas reações", explicou ele com um sorriso enigmático. Um último desejo de um velho teimoso. O dia chegou. A biblioteca foi preparada para receber todos os filhos de Vicente, além de Lucas e Mariana. Para surpresa geral, Isabela também foi convocada. Ela apareceu visivelmente constrangida, mais magra e abatida do que Lucas se lembrava. O advogado da família, Dr. Mendes, iniciou a sessão com uma solenidade apropriada. Vicente, sentado em sua cadeira de rodas, observava cada rosto com atenção minuciosa. "Antes de começarmos a leitura formal", anunciou o Dr. Mendes, "o Sr. Vicente preparou uma mensagem em vídeo que gostaria que todos assistissem." Televisão foi ligada e o rosto de Vicente apareceu na tela. Não era o Vicente fragilizado de agora, mas uma versão gravada meses antes, ainda forte e vigoroso. "Meus queridos", começou ele no vídeo, "se estão assistindo a isto, significa que estou chegando ao fim da minha jornada. Antes que o testamento formal seja lido, há algumas verdades que precisam ser ditas." A sala estava em completo silêncio. "Primeiro, nunca perdi minha fortuna. O investimento em criptomoedas, a falência iminente, tudo isso foi uma farsa cuidadosamente elaborada." Exclamações de surpresa encheram a biblioteca. Ricardo levantou-se abruptamente, enquanto Isabela empalideceu visivelmente. "Quis descobrir quem realmente se importava comigo, não com meu dinheiro", continuou Vicente no vídeo. "E descobri. Meus filhos, que raramente me visitavam, de repente apareceram preocupados quando pensaram que eu estava falido. Isabela, que proclamava um afeto especial por mim, desapareceu assim que soube que eu não tinha mais nada a oferecer financeiramente." Isabela baixou a cabeça, incapaz de enfrentar os olhares acusatórios que se voltaram para ela. "Mas também descobri quem realmente se importa. Lucas, meu neto, que esteve ao meu lado independentemente da minha situação financeira. E Mariana, uma jovem extraordinária que ofereceu amizade e apoio a um velho supostamente falido sem pedir nada em troca." Vicente no vídeo fez uma pausa,
seus olhos parecendo penetrar a tela para conectar-se diretamente com os presentes na sala. Quanto à minha saúde, estou perfeitamente bem. Os médicos me deram pelo menos mais 10 anos, se eu continuar cuidando de mim. Mais uma vez queria ver quem realmente ficaria devastado com minha morte, pelo que sou, não pelo que tenho. Lucas não conseguia acreditar. Olhou para o avô, na cadeira de rodas que agora sorria abertamente, abandonando a fachada de fragilidade que mantivera por meses. Agora, sobre meu testamento real, continuou o Vicente do vídeo. Meu patrimônio permanece intacto, aproximadamente 15 milhões, sem investimentos diversos, esta mansão avaliada em 8 milhões, e um seguro de vida de R$1 milhão. O vídeo terminou, e Vicente Real tomou a palavra, levantando-se da cadeira de rodas com uma vitalidade que chocou a todos. Surpresa, disse ele simplesmente com um sorriso irônico. O Dr. Mendes pigarreou, ajustando os óculos antes de abrir o envelope lacrado que continha o testamento oficial. Conforme a vontade do Sr. Vicente Albuquerque, os bens serão distribuídos da seguinte forma: 50% de sua fortuna, incluindo a mansão, será destinada ao seu neto, Lucas Albuquerque. Lucas piscou, surpreso com a generosidade do avô. 30% será dividido igualmente entre seus 5 filhos, sob a condição de que cada um dedique pelo menos 10 horas mensais a trabalho voluntário em instituições de caridade pelo período mínimo de 5 anos. Os filhos se entreolharam, atordoados. 20% será doado a instituições de apoio a idosos abandonados. Dr. Mendes fez uma pausa antes de continuar. O seguro de vida, no valor de R$1 milhão, será integralmente destinado à senhorita Mariana Oliveira, como agradecimento por sua dedicação desinteressada. Mariana ofegou, os olhos marejados de lágrimas. Quanto à senhorita Isabela Santos, o Sr. Vicente deixa uma chave de um cofre no Banco Central, com a instrução de que só ela poderá abri-lo. Isabela, que permanecera cabisbaixa durante toda a leitura, levantou a cabeça com um lampejo de esperança nos olhos. Talvez houvesse joias, dinheiro, algo valioso reservado especialmente para ela. Vicente se aproximou dela, entregando-lhe pessoalmente uma pequena chave dourada. O cofre está reservado para ser aberto amanhã às 10 horas, informou ele. Estarei ansioso para saber sua reação. Na manhã seguinte, Isabela foi ao banco, com o coração acelerado. Seguindo as instruções, foi conduzida à sala dos cofres privados. Com mãos trêmulas, inseriu a chave na fechadura do cofre indicado. Ao abrir, encontrou apenas 2 itens: uma xícara de café completamente fria e um envelope com seu nome. Confusa, abriu o envelope e encontrou uma carta manuscrita. Cara, Isabela, para você deixo esta xícara de café frio e amargo, assim como foi o amor que me ofereceu. Acreditei por um tempo que havia encontrado em você uma alma genuína, alguém que via além do meu dinheiro e posição. Estava enganado. Não, guardo rancor. Na verdade, agradeço a lição que me deu nos meus anos finais, que devemos sempre valorizar aqueles que ficam ao nosso lado nos momentos difíceis, não nos momentos de abundância. Desejo sinceramente que um dia você aprenda que as verdadeiras riquezas da vida não se guardam em cofres. Vicente Albuquerque. Isabela deixou o banco em lágrimas, carregando apenas a carta e o peso do arrependimento. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, Lucas e Mariana ajudavam Vicente a organizar uma pequena celebração no jardim. O idoso, livre da farsa da doença terminal, movia-se com a energia renovada de quem tirou um peso enorme das costas. Sabe, vô, essa foi provavelmente a vingança mais elaborada que já vi, comentou Lucas, enquanto arrumavam as mesas, sob a jabuticabeira. Vicente sorriu. Não foi vingança, meu filho. Foi uma lição. Para todos nós. Mariana, que amarrava delicados arranjos de flores nas cadeiras, olhou para Vicente com admiração. O senhor é um homem sábio, Sr. Vicente, um tanto dramático, mas sábio. Os 3 riram, compartilhando, uma cumplicidade que transcendia o dinheiro, os esquemas
e as decepções do passado. Naquela tarde, enquanto a família se reunia para uma refeição que simbolizava um novo começo, Vicente observava com satisfação o modo como Lucas e Mariana interagiam. Os olhares carinhosos, os toques discretos, a sintonia natural de duas pessoas que se encontraram em circunstâncias improváveis. Acho que meu próximo projeto será planejar um casamento, murmurou ele para si mesmo, sorrindo ao ver o neto e a vizinha sentados. Lado a lado, suas mãos discretamente entrelaçadas sob a mesa. A mansão Albuquerque, que por tanto tempo ecoou com o silêncio da solidão, agora se enchia com as vozes de uma família que, após muitas lições dolorosas, começava a reaprender o significado verdadeiro da palavra herança, não os bens materiais, mas os valores e o amor que sobrevivem muito além de qualquer testamento. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Vicente, Lucas e Isabela tenha tocado seus corações. As lições sobre amor genuíno, interesse material e a verdadeira natureza das relações humanas são eternas, assim como o valor da lealdade em tempos difíceis. Para continuar essa jornada de emoções e reflexões, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre relacionamentos intergeracionais, segundas chances e revelações surpreendentes. Encontrem-na clicando no link disponível na descrição. Se esta narrativa despertou algo em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e marcar aquele like que nos ajuda tanto. Cada semana, trazemos novas histórias que exploram os diferentes tons da experiência humana, com reviravoltas que vão mantê-los sempre ansiosos pelo próximo episódio. E não se esqueçam de deixar nos comentários qual foi sua parte favorita desta história. Será que você suspeitou de Isabela desde o início? Ou ficou surpreso com o plano elaborado de Vicente?